Boa tarde, pessoal, boa noite, depende de que momento você vai receber esse vídeo. Então, voltamos com uma série de notícias agora muito importantes. Primeiro, o Boninho revelou que o Big Fone tocará nessa semana, mas apaga o comentário, né? Então, o comentário foi esse, onde há uma pergunta feita sobre o Big Fone, se ele vai acontecer essa semana, e o Boninho responde dizendo o seguinte, ó, boa, tá na hora. Agora, por algum motivo, ele teria apagado essa resposta dele. A gente não sabe o que o diretor está pensando, né? Mas vamos acompanhar. Pessoal, então, para vocês entenderem o nível de estratégia que a Jade trouxe na bagagem dela lá para dentro do BBB, e aqui mostra aqui essa notícia no site Notícias da TV, que diz o seguinte: Jade aconselha Laís a ficar com Gustavo em troca de aliança no BBB 22. Beija. Então, as duas estavam conversando, né? A Jade sabe que o Gustavo ele traz com ele informações externas para dentro do programa. O que ela fez? Ela sugeriu para que a Laís se aproximasse do Gustavo e beijasse ele, né? Para tentar conseguir mais informações e ajudar no jogo das duas ali dentro do programa. Quer dizer, e ajudar no jogo da Jade, porque ela só se preocupa com a estratégia dela, a ponto até de sacrificar as amigas, né? E aqui uma notícia muito interessante. A Eslovênia coloca a Jade na parede e pergunta se influência joga com Sister. Então, pessoal, situação. Eslovênia cobrando um posicionamento da Jade, a Jade dizendo que tá com elas, mas também tem uma aproximação lá com o pessoal da Disney, né? Em determinado momento, a Eslovênia coloca que tem que haver uma defesa entre eles para que haja uma divisão de votos do outro lado, né? E a Eslovênia, no final, colocou que eles devem fazer uma reunião no quarto, trazer todo mundo, principalmente com o Vini e o Eliezer, né? Para que uma estratégia seja idealizada para o próximo paredão. Pessoal, e aqui é uma notícia muito importante. O Felipe Neto pede para Maria processar Sônia Abrão após polêmica do BBB 22. O que aconteceu? O Felipe Neto viu essa reportagem lá no programa da Sônia Abrão, do jornalista Lobianco, e a Sônia é responsável. O que aconteceu? Eles mancharam a vida da Maria com uma notícia que não tem nada a ver com o que aconteceu lá dentro. A Globo veio e mostrou que nada daquilo que eles tinham falado lá com relação a Maria se rebelar lá dentro, querendo quebrar tudo e tudo mais, não aconteceu. Agora, essa notícia foi para a mídia. Não tem como mais reverter essa imagem que a Sônia Abrão e o Lobianco colocaram em cima da Maria. Então não tem mais como reverter essa situação. Já foi colocado, agora a Maria está taxada de rebelde, que ela queria quebrar tudo lá no momento de sua eliminação, e isso não aconteceu. E o Felipe Neto pede que a Maria vá à justiça procurar os seus direitos, processando a Sônia Abrão com relação a esse fato, né? Pessoal, e aqui uma notícia importante, ó, não estão de acordo, desabafa Léo Picon sobre postura dos ADMs de Jade. Então, pessoal, quando a Jade entrou, ela deixou uma equipe preparada, contratada para tratar dos assuntos dela do BBB. Alguma coisa aconteceu porque o irmão dela invadiu as redes sociais da irmã de alguma forma, né? E falou o seguinte: se isso continuar, se a minha imagem continuar sendo afetada por vocês, eu vou retomar o controle de todas as redes sociais da minha irmã. Então, é uma ameaça muito séria, porque toda a participação da Jade lá dentro do programa é feita por essa equipe contratada por ele. E aqui uma notícia interessante, porque após a eliminação, Jade chora, tenta deixar o quarto e é barrada pela produção. Pessoal, resumindo, dificilmente nosso canal já viu em algum momento a Jade muito preocupada lá dentro do programa. Nós vimos que após a eliminação da Bárbara, ela teria sofrido muito, mas não pela eliminação da Bárbara, e sim pela constatação que ela teve que o Arthur é forte aqui fora. Nós vimos que em vários momentos lá, pós a eliminação da Bárbara, a Jade se mostrou muito preocupada. Então, essa notícia aí é que as duas, tanto a Jade quanto a Laís, elas ficaram muito preocupadas com essa situação. Elas tentaram sair lá do quarto do líder e ir lá para o quarto Lollipop, né, para poder conversar, para poder baixar a temperatura, para poder se tranquilizarem, né? Mas a produção não deixou e pediu que elas voltassem para o quarto. Então tá aí o desespero da Jade. Não é com relação a Bárbara, e sim com relação à força que o Arthur tem aqui fora, e ela já percebeu. E outra notícia é que a Laís comemora ao saber que Gustavo tem problema de coluna, graças a Deus. Então, resumo, estavam as meninas conversando, né?
a Bruna, Jade, Larissa e a Laís, e o foco todo era uma possível prova de resistência que possa vir pela frente. Em determinado momento, né, houve uma preocupação muito grande, e se o Gustavo viesse a ganhar, talvez indicasse uma delas e tudo mais, porque ele traz consigo uma imagem de algum tempo que ele assistia o programa aqui fora. Em determinado momento, a Larissa falou que, para não se preocupar muito não, que o Gustavo ele não tem muita chance na prova de resistência, porque ele tem 2 hérnias de disco na coluna. Então, a Laís deu uma respirada e disse, graças a Deus. Então, tá aqui o medo dessas meninas de serem, caso o Gustavo venha a ser um líder, coisa desse tipo, venham indicá-las para o paredão, né? Pessoal, e a produção dá susto em Brothers e o Boninho se diverte, a casa é assombrada. O que aconteceu? Tava o Vini ali conversando com a Bruna, com a Eslovênia, o Eliezer e a Larissa, e ele estava falando sobre uma experiência que ele viveu com espíritos lá na casa dele, né? Então, lá no momento onde o ponto alto da história estava sendo contada pelo Vini, a produção vem e apaga a luz lá do quarto do Lollipop e causa uma confusão danada, porque eles associaram esse apagar das luzes com a história que o Vini estava contando. Então, foi uma correria danada e o Boninho aproveitou para dar uma zoada neles de novo, né? Pessoal, e aqui uma notícia que nosso canal já vem criticando e divulgando com relação a uma falta de orientação médica lá dentro do programa, porque Eliezer pergunta se herpes pode se espalhar para o pinto. Um resumo da conversa. O Eliezer começou a falar sobre essa doença, o Vini lembrou a ele que ele não está utilizando a pomada da maneira correta, na quantidade certa no dia, na quantidade certa ao dia, né? E por isso que aquela boca dele não cura. Em determinado momento, o Eliezer pergunta que está com medo de que essa doença se espalhe para as partes baixas dele, né? Conforme ele utilizou ali, para o pinto dele. Então, pessoal, a dúvida lá dentro é geral. Não houve uma orientação ao Eliezer de uma médica e tudo mais, para que ele tivesse as devidas precauções, para que ele não disseminasse lá dentro do programa essa doença. Então, a gente está vendo que nada foi feito e que alguns participantes ali podem voltar para casa com um presentinho indesejado em seu organismo. Essa doença aí que a gente vem falando muito. Então, pessoal, quem chegou até esse ponto do vídeo, muito obrigado pela colaboração com a gente aí. Se puder, vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o nosso vídeo, compartilha, que é muito importante, né? Que vai ajudar muito a gente. Então, todos vocês aí tenham uma boa tarde.